Estrelado pela Amanda Seyfried, Voz e Vultos, acabou de ser na Netflix e olha, eu tenho certeza que esse filme, assim, ó, ele vai dividir completamente as opiniões. Fala galera, então, cara, esse filme ele tá colocado ali no gênero de suspense barra terror, tá? E é muito complicado, tá? Porque, assim, eu queria muito ter gostado desse filme, esse é um ponto já principal, assim, porque eu adoro filmes do gênero de suspense e do gênero de terror. Então, a partir do momento que eu vi o trailer desse filme, ele chamou muito a atenção por ter elementos ali muito contundentes desse gênero e principalmente por ter a casa também, cara. A casa é um elemento contador da história quando é muito bem utilizada dentro desse gênero. E aqui acho que já é o primeiro grande problema que tem nesse filme, tá? Porque a casa ela não consegue ser um elemento. E eles tentam que ela seja um elemento em alguns momentos, tá? Mas não acontece, cara, não acontece. Se a gente pegar e relacionar, por exemplo, tudo que o James Wan consegue fazer, de colocar esses elementos, né, principalmente a casa ser um elemento contador da história, qualquer um dos Invocação do Mal é completamente diferente a maneira que acontece. A casa realmente tem muito mais importância lá, tem muito mais força lá, dentro de tudo que precisa ser contado na história, mas ela é um elemento sim significativo para contar a história. E aqui no Voz e Vultos ela não é. Eles tentam em alguns momentos, mas ela não consegue ser, ela não tem força para isso. E o filme acaba indo muito mais para um drama do que para o gênero de terror. E isso não é um problema. Tá? O problema de ser utilizado o drama dentro de outro gênero não é problema nenhum. O problema é que esse drama ele fica muito confuso, tá? Porque as motivações dos personagens ali, eu entendi muito bem que todos os homens que realmente vão para aquela casa eles já têm algo dentro deles, tá? Que vai realmente dentro daquela casa ser colocado para fora, né? Pela história, pelo contexto que tem todo da casa ali. Esses elementos eles começam a ser mostrados sim pra gente, mas tem muitas coisas ali que a gente precisa fazer esses pontos de ligação dentro dessa história. E o George, a partir do momento que a gente vai conhecendo ele, tudo isso vai ficando claro também. Ele também tem sérios problemas ali dentro já dele, das suas virtudes, dos seus acontecimentos, de tudo, sim. Ele é um ser muito problemático. E o filme, cara, ele coloca dois assuntos muito importantes para serem discutidos, tá? Que acaba sendo muito mais forte, esses temas, do que o filme ali colocado como gênero de suspense e gênero de terror. Por mais que eles poderiam, ao mesmo tempo, assim, se tem esses temas para serem falados, ter colocado esses temas ainda mais forte dentro daquela história ali, tá? Porque se pegar os últimos 20 minutos, basicamente, e eu parei o filme, tá? Pra ver quanto tempo faltava 22 minutos ali. Quando o personagem da Amanda Seyfried, a Catherine, ela não aparece mais no filme, né? Porque ela tem aquele fim pelo George. E aquele primeiro elemento já mostrado da Catherine, de ter o distúrbio alimentar, cara, eu achei que ia ter muita importância pro desenrolar de todo o filme. E ele vai tendo importância sim, inclusive no relacionamento, do distanciamento do casal, ele vai tendo muita importância sim. Só que isso vai se perdendo no decorrer do filme, né? E esses elementos, querendo ou não, eles acabam sendo confusos. Daí lá no final do filme, ele volta a ter um pouco de importância por causa do shake de proteína lá, que, cara, por diversas vezes no filme é falado que ela não quer tomar. Ela quer fazer o que ela quiser fazer no momento que ela quiser fazer. E justo ali no final do filme, ele dá pra ela, né, a proteína e ela pega e toma. E é óbvio que ia ter algo já naquela proteína ali, ou seja, esse alimento acaba se perdendo com a importância que ele tinha antes de ser colocado dentro da personagem, porque a gente começa a ver consequências no primeiro ato do filme, principalmente, e depois, cara, não tem, ele é apenas um elemento para ser utilizado pro que o roteiro precisa no final dela. Não queria antes tomar o shake e agora ela simplesmente pega e toma um gole do shake, né? E acontece o que acontece com ela ali no final. E o segundo elemento, cara, que daí sim é o fiel condutor de tudo que acontece, tudo que está implícito e vai crescendo, aumentando nessa história. Que é o quê? Que é a violência contra a mulher, né? Que ali se caracteriza muito, além dessa violência doméstica, né? É a violência contra a mulher. É aquelas atitudes que o marido vai tendo e aquilo vai se alternando, né? Como a gente vê em relação ao Ed, em relação ao Cole, as famílias que vão morando naquela casa. É algo que está sempre presente. E aquele anel, ele tem muito significado para isso, né? Porque é o anel que vem desde a fundação daquela casa, da primeira esposa que estava naquela casa, a primeira esposa que sofreu tudo que ela sofreu. E aquela confusão até que o filme dá, né? Naquele final ali, acaba sendo muito, cara, resultado desses elementos ali que o filme não consegue resolver dentro do roteiro. Por exemplo, assim, daqui a pouco, obviamente, já tá pipocando aqui no YouTube e vai pipocar cada vez mais.
vídeos com o final explicado, porque precisa ter, e principalmente de quem leu o livro. Pô, o filme é uma adaptação, cara. Então, na adaptação, obviamente, a gente imagina que na obra original esses elementos estão muito mais bem trabalhados, com muito mais tempo ali para acontecerem, para ter realmente toda a explicação do que está acontecendo ali, de toda essa mitologia que tem, utilizando sim essa violência, mas até inclusive da união das mulheres, porque a gente entende que aquele anel ele passou, ele continua na casa, porque o espírito está ali para ajudar a próxima mulher. Ou seja, isso é algo que vai acontecer sempre, né, com cada família, principalmente com cada esposa que for morando naquela casa ali. Então aquele anel realmente é o elo de ligação entre todas essas mulheres. Só que daí esses elementos não conseguem ser bem trabalhados aqui no filme, e esse que é o grande problema. E a duração dele, cara, é 2 horas de filme, ou seja, tem tempo ali dentro desse filme, inclusive dentro do streaming, porque o streaming, o normal dele ali é não passar dessa 1h40, ele já tá baixando pra 1h30, já tem filmes no streaming de 1h20. Cara, e tem muito filme de 1h20 que consegue resolver muito mais esses elementos dentro da história, inclusive dentro desse gênero do terror, utilizando o drama, do que aqui no Vozes e Vultos. Ou seja, é muito elemento ali colocado, são assuntos bem importantes para serem, inclusive, colocados com, cara, a importância que eles querem dar, mas não com o resultado que eles conseguem ter. E esse que eu acho que é o principal problema do filme, eles não conseguem chegar em nenhum momento ao ponto que eles querem alcançar, ou seja, daí acaba se perdendo os elementos principais da venda, do marketing desse filme, que é chegar no gênero de suspense e de terror. E o drama que é apresentado ali, cara, ele pode ser muito mais bem desenvolvido do que está sendo ali. Eles vão até um ponto, mas não vão além. Então até a Catherine, todo o sofrimento da Catherine, que ela desaba no Ed, né? Assim como a gente tem aqueles elementos ali para demonstrar como que vai, né, o George se deteriorando, assim, a maneira como a gente conhece ele lá, ainda quando eles estão na cidade grande, do momento que eles chegam ali na cidade pequena, a partir do momento que ele conhece a Willis, e o filme começa a tratar sobre a tentação, também está muito presente nessa ruptura do relacionamento do casal, só que daí o filme não aproveita mais, a Willis inclusive ela some do filme, depois ela aparece no final com uma importância relativa ao Ed, mas cara, não é muito bem utilizado esses elementos, né? O Ed também, assim, ele representa muito também essa tentação para Catherine, mas como fuga, ele representa muito por já ter vivido naquela casa, por saber a real história. O que é que acontece com homens assim? Ele identifica e ele tenta ser diferente, né? Só que não também com a força dentro do filme que vai ter importância. E é esse que é o principal problema do filme, ele não consegue chegar no ponto que ele tá realmente querendo chegar. Então é isso, galera. Já assistiu Vozes e Vultos? Coloca aqui nos comentários que eu tô muito curioso para saber o que vocês acharam do filme, se vocês concordam comigo, se vocês discordam comigo. Vamos debater sobre, que essa parte é a mais legal de todas. Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take04, viva o sonho aqui.